Cara, esse vídeo aqui, ele é um balanção, vamos chamar assim, tá? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E por que ele é um balanção? Porque a gente vai falar sobre o elenco do Fluminense e como esse elenco está neste momento, beleza? Então você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, que isso dá uma moral bem grande pra gente. E você, aqui embaixo na descrição, vai passar no OneFootball pra poder fazer o download, cara, exatamente. Eles têm, um aplicativo bem legal, que obviamente eles até falaram, Gabriel, não precisa mais falar dos melhores momentos da Copa do Mundo, não. Mas tem lá, tá? O Brasil foi eliminado e tal. Mas além disso, eles têm também campeonatos que são transmitidos por lá, tem melhores momentos também, e tem muita notícia. Nessa época de contratação, as coisas mudam muito rápido. Esse vídeo aqui, inclusive, pode envelhecer muito rápido. Se tiver algum errinho em que ele envelheceu, me desculpa. Mas você vai ficar atualizado, você vai saber se envelheceu ou não, apontando sua câmera pro QR Code ou clicando no link que tá na descrição pra fazer o download do OneFootball. Baixa lá, cara, eu realmente recomendo e você que nunca baixou, baixa e testa, pelo amor de Deus, dessa vez faz isso, tá? Cara, vamos lá. Qual que é a lógica inicial sobre essa planilha, tá? Eu primeiro vou agradecer ao Lucas Fraga, que foi quem me mandou, Lucas Ferreira Fraga, que foi quem me mandou essa planilha aqui pra eu... Enfim, ele me mandou não a planilha inteira, né? Ele me mandou um esboço e tal, e aí eu fiz alguns ajustes e tal, mas, valeu demais ao Lucas, ajudou bastante aí nesse vídeo aqui também. Que vai ter outras vezes, tá? Inclusive vai ter a live do Canal 20 também, onde a gente vai expandir um pouquinho mais isso daqui. A planilha é essa daqui, tá? Bem, ela é uma planilha que, se você olhar aqui, isso aqui foi mais ou menos o que ele mandou. Eu coloquei as cores depois, ajeitei uma coisa ou outra e tal. E aí, baseado em nada, assim, na verdade. Essas cores aqui, eu nem lembro qual era a lógica, na verdade, porque eu fiz isso aqui já tem umas semanas. Mas, enfim, esse aqui era o elenco do ano passado. E aí deu uma atualizada pro elenco provável para 2023, o que a gente projeta para 2023. Neste momento, não estão aqui David Braz, que tá aqui embaixo, saídas, né? Porque ele até então está negociando a renovação de contrato. Gabriel Teixeira, Matheus Martins e John Kennedy, vendido ao Bahia, vendido ao Udinese, emprestado à Ferroviária. Eu tô considerando a negociação do Gabriel Teixeira meio que já como concluída, não deve ficar no Fluminense mesmo. Matheus Martins e John Kennedy, de fato, estão concluídos. E aqui em contratações, até isso daqui tá só para eu poder lembrar o que é cada um, mas não tem nenhuma contratação efetivada. Então, esse é o elenco do Fluminense para 2023 até o momento. E aí eu relacionei aqui, vocês estão vendo, todos os nomes, quem tá pelo celular acho que tá conseguindo ver também. Todas as posições, alguns estão, por exemplo, Alexandre tá volante, lateral esquerdo. E aí são posições que o cara já atuou bastante pelo profissional. O Alexandre até nunca atuou de volante pelo profissional, mas acabou a base recentemente já como volante. Iago Felipe e Wallace são dois que dá pra fazer volância e meia. Você tem John Arias e Michel Araújo, que são meio atacantes. Enfim, fui dando essa relacionada também. A idade atual de cada jogador, se algum fez aniversário aí nessa semana, ou nas últimas 2 semanas, não tá atualizado. E aqui até que ano vai o contrato de cada um dos jogadores. Aqui a coluna mais polêmica, mas eu acho que, cara, nesse caso aqui não vai rolar polêmica não. Sendo bem sincero, você tem que forçar muito pra rolar uma polêmica. Isso por quê? Rendeu. Rendeu. O Marcos Felipe rendeu no ano? Rendeu. A gente viu ele no Campeonato Carioca, ele foi titular em acho que 10 ou 11 jogos por aí. Nós foi até menos, né? Foram uns 8 ou 9 jogos. E rendeu muito. E depois foi um ótimo goleiro reserva. A nossa vantagem é que Fábio também rendeu no ano. Ai, Gabriel, mas as falhas do Fábio... Ai, e tal... Cara, vamos lá. Não dá pra ignorar as falhas de Fábio? Claro que não. Tá na conta dele, o Olímpia, por exemplo, que eu acho que é a maior de todas. O Atlético Mineiro, por exemplo, com o pé e tal, acho que é até meio normal dentro de um time de Fernando Diniz isso acontecer uma vez no ano. Não dá pra ignorar que o Fábio catou muito nesse ano. Pegou muito, muito, muito mesmo. Se você for abrir lá a Flu TV pra ver os top 10 de defesa, você vai ver a quantidade de defesas importantes que o Fábio tem e teria pra top 20 ainda. Então assim, não dá pra ignorar isso. Rendeu talvez tudo que a gente esperava, fez um ano perfeito. Não, o Rendeu não fez um ano perfeito, não merece críticas. O Rendeu foi bem.
Até porque as outras opções são, chegou agora, ninguém chegou ainda, vimos pouco, e a gente viu o Fábio o ano inteiro, então a gente não pode dizer que vimos pouco, e não rendeu. Pô, desculpa, eu não posso falar que o Fábio não rendeu no ano. Eu não posso falar que o Fábio foi igual, por exemplo, ao Cristiano. Não posso falar que o Fábio foi, por exemplo, igual ao Felipe Melo. Não posso falar que o Fábio foi, por exemplo, igual ao Caio Paulista, William Bigode e Marrone. Não dá pra botar nesse grupo. Esses foram que não renderam. Ainda vou falar sobre essezinho aqui já já. Aí tem o grupo do Rendeu. Ainda falando do grupo do Rendeu, a gente analisa aqui que a gente tem na zaga a dupla de zaga titular. Nino e Manuel renderam ao longo do ano. A gente tem 2 laterais direitos. Gabriel Calegari rendeu, o Samuel Xavier é incontestável. Sim, cara. Se a gente considerar que o Calegari faz um bom campeonato carioca, perde a posição pro Samuel Xavier na chegada do Diniz, e o Samuel Xavier desde então não perde mais a posição, é a mesma lógica do Marcos Felipe. A gente só pode julgar o Calegari pelo início do ano, e no início do ano ele rendeu, foi bem. Ah, foi o melhor lateral. Não, tem críticas, rendeu, não significa não tem críticas. Beleza? Ainda jogou lateral esquerdo o Calegari no final do ano, né? Então a gente tem 2 laterais direitos, 2 zagueiros, 2 goleiros. Nenhum lateral esquerdo rendeu no ano, isso é um fato. E aí a gente vem para a volância. André e Martinelli, aqui também estaria Nonato, não rendeu, obviamente, mas já saiu. Então a gente tem 2 volantes, a gente termina com 2 volantes que renderam ao longo do ano. E com o Iago Felipe, que eu fiquei nesse rendeu, não rendeu, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Mas acho que o Iago Felipe, de fato, rendeu ao longo do ano. Não é o mesmo rendeu do André, né? Assim, é a mesma coisa de você falar. O cara que, quando a média é 6 na escola, o cara que tirou 6,2 e o cara que tirou 10, eles tiraram notas bem diferentes. Mas na hora de você fazer a pergunta, e aí, você passou? Os 2 vão responder a mesma coisa. Passei. O rendeu é isso. O Iago Felipe rende ali na linha de corte um pouquinho acima e tal. Deu pra sentir falta dele num período que ficou fora. Uma série de coisas, mas não foi um ano muito bom dele. Não dá pra comparar com o de André. Mas no Globo ele rendeu. Rendeu. Não dá pra dizer que não rendeu. Ganso não precisa nem falar nada, John Arias não precisa nem falar nada e Germancano também. E aí você percebe um padrão, que é... Vamos botar que a gente tem 2 goleiros aqui. Então vamos botar, a gente tem um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais. Formamos a linha de defesa. A gente tem 3 volantes, 2 meio-campistas e 1 atacante. Ou seja, a gente tem aproximadamente 13 jogadores que renderam no ano. E a gente, mais do que a quantidade que rendeu, e essa é uma quantidade alta, a gente pode olhar aqui uns jogadores que não renderam. Que é isso que faz muita diferença. Por quê? Aonde estão as posições que não renderam? O ataque. Caio Paulista, William Bigode e Marrone. Vale destacar que Marrone, desses aqui, sem dúvida, é o pior de todos. Porque o William Bigode até chega a jogar bem num período do ano, então não dá pra comparar o William Bigode ao Marrone, mas se o Marrone tirou 0 e o William Bigode tirou 5,7, os 2 não renderam. E o Caio Paulista, dá pra gente colocar o asterisco, sem dúvida nenhuma, de que ele jogou fora da posição dele a maior parte do ano, mas aí, problema dele, né? Outro que não rendeu, o Felipe Melo, eu já citei Cristiano, então, né? E o Wallace, ele não rendeu, mas não foi no Fluminense. Assim, o Wallace foi emprestado para é considerado uma joia do Fluminense. Foi emprestado para jogar a Série B do Brasileirão. O CRB, ele perdeu a posição titular, ficou no banco, ou seja, teve uma queda de desempenho. E, além de tudo, problemas de comportamento, discussão, querendo ser escalado, etc. Então, assim... Na verdade, o Wallace não rendeu mesmo jogando a Série B. Se eu botasse aqui o Gabriel Teixeira, por exemplo, eu botaria o rendeu no Gabriel Teixeira. Mas foi lá no Grêmio. Não tô falando de Fluminense aqui, tô falando do ano do jogador. O Wallace perdeu pontos nesse ano. Bem, e o vimos pouco. A gente nem viu, né? Pedro Rangel, por isso tá aqui no vimos pouco. David Duarte, Davi e Luan Freitas. No caso de Davi e Luan Freitas, a gente, né, considera vimos pouco. Vamos dizer, se o Luan Freitas se lesionar de novo, ele já entra não rendeu. Né? Nem que a gente não viu, a gente não viu porque ele não rende fisicamente, né? Mas ainda dá pra botar no vimos pouco. E o David Duarte também pouquíssimo jogou, né? Alexander também. Ah, Gabriel, mas o Alexander não rendeu? Ele rendeu, não rendeu? Cara, foram 2 jogos e meio, né? Calma. Vamos ter calma aí com o Alexander. Foi mais ou menos isso, 3 jogos, né? Vamos ter calma, assim, a gente viu pouco dele. Tanto que ele foi muito bem quando ele entra e tal, enfim, no jogo contra o São Paulo. Mas também ele não foi bem contra o Red Bull Bragantino também. Então, ter calma. Vi um pouco do cara ainda.
E também fora de posição. Michel Araújo. Michel Araújo foi um que até eu ia colocar como rendeu, até pensei, fui ver também o quanto que a gente viu de Michel Araújo. A gente viu ele em vários jogos. Acho que foram 9 jogos que ele entrou. Só que, cara, ele não tem 90 minutos no ano do Fluminense. 75 minutos, o total de tempo que ele passa em campo. Eu tava colocando ele no rendeu porque, pô, em que pese a falha no jogo contra o Corinthians, ele faz gol, dá assistência contra o Goiás, dá 2 assistências contra o Coritiba, ele faz gol em outra partida que agora é Juventude, se eu não me engano. Então, assim, no período que ele teve em campo, ele rendeu, mas a gente viu pouco. Não dá pra, né? E o Alan, que tá aqui com um asterisco também, que é... Se eu quero a opinião de vocês aí embaixo. Vimos pouco o Alan, tá sendo uma aliviadazinha ou não rendeu? Porque se eu for pegar no pé pelo mesmo motivo que eu citei o Luan Freitas, ele teria que entrar no não rendeu, porque assim, a gente viu pouco, porque fisicamente ele chegou muito defasado da galera, né? Ele não joga, não é por opção que o Diniz não queria colocar. Não, o Diniz queria colocar. Só que ele não tinha condição física. Ele não tinha condição física, entre aspas, é por culpa dele, de onde ele veio. Vou deixar no vimos pouco por enquanto, porque de fato a gente também viu pouco. E aí a gente vai para as contratações. Na verdade, ainda teria uma renovação que não está efetivada, que é o meio atacante Natan, né, que está renovando o seu empréstimo, estava aqui oculta, né? Está renovando o seu empréstimo e estaria ficando no Fluminense. Enfim, essas negociações aqui agora não estão efetivadas. Natan, como ele está renovando o empréstimo, eu coloquei não rendeu. Mas esse daqui, sem dúvida nenhuma, de todos foi o mais difícil, tá? Porque tem horas que eu olho pro Natan e ele rendeu, tem horas que eu olho e ele não rendeu. Mas aí quando eu boto pelo menos custo-benefício e tal, eu acho que ele não rendeu, mas esse daqui é o cara do 5,9 que o professor foi rigoroso, tá? E não deu pontinho ali a mais de conceito pra ele bater 60. Mas esse daqui eu vou até lançar um asterisco aqui, eu fico em dúvida. As outras contratações, só pra gente analisar em relação ao mercado e ao elenco pro ano que vem, deixa eu botar todas elas aqui na tela pra ver se o elenco fica inteiro aqui na tela. Não ficou, deixa eu ajeitar aqui. Agora sim, ficou. Bem, a gente tem chegando agora, né, no caso de serem efetivadas as contratações de fato. A gente já viu sobre Keno, que tem coisa aí do Bahia, enfim. Vitor Mendes, zagueiro. A gente tá trazendo mais um zagueiro, que eu acho que dentro dessa filinha aqui, ele entraria atrás do David Duarte. Ou seja, você tem na zaga 2 zagueiros que renderam e 3 que não tiveram nem oportunidade de não render até agora. Na lateral, chegaria um lateral direito, que é justamente a posição em que a gente teve 2 que renderam. Só que aí acho que pode compensar, no caso do Calegari, mais um volante rendendo, aqui, onde tem o Felipe Melo, por exemplo, que não rendeu. A gente vai ter também a chegada do Lima, que é um jogador que eu botei como volante meio ponta, porque ele já jogou nessas 3 posições, e eu acho que pode ser uma espécie de Iago Felipe, e que se render da mesma forma que o Iago Felipe é um jogador bom para poder ser utilizado para fazer elenco. Acho que é um jogador pro nível que o Fluminense está hoje, para fazer elenco é interessante. E Keno, que é um atacante que esse aqui mostra o quão primordial ele é para este elenco do Fluminense. Quando a gente... tudo bem que o Alan também ficou de fora aqui nesse caso, né? Então deixa eu descer aqui um cadinho. Quando a gente olha pra centroavance, a gente tem Germancano, que rendeu muito e tal, e tem o Alan, que a gente viu pouco. Ponto. E aí a gente poderia considerar alguns da base e tal, que eu não consideraria aqui, João Neto, Luan Brito, centroavantes que poderiam subir e tal ao longo do ano, mas não considerei. Mas a gente tem o que rendeu. Quando a gente olha pra ponta, a gente vai ter John Arias, que não é ponta, é um meia atacante, que cai dos lados e tal. Você tem o Michel Araújo, que a gente viu pouco, mas também não é muito esse pontinha, não. E os 3 jogadores, também que o William Bigode não é muito, mas foi escalado por lá, que jogaram, podem jogar pelo lado do campo, não renderam no ano. Então o Keno chega sendo uma contratação da posição, acho que depois da lateral esquerda, em que é a única posição nesse momento que a gente não tem ninguém que tenha rendido no ano, e o que a gente viu pouco é um moleque de 19 anos de outra posição, a posição do Keno é a mais importante. Então é assim que tá o elenco do Fluminense nesse momento. Discorda, concorda de alguma coisa? Deixa aqui embaixo no comentário para eu poder ficar de olho. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!